Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre novela mexicana do SBT. Uma delas, que acabou de ser estreada, está nos seus primeiros capítulos, é a novela Quando Me Apaixono. Para vocês que não sabem a sinopse dessa novela, eu vou contar para vocês agora como que é e como vai desenrolar toda a história, toda a trajetória da novela, né? E dos principais aí, tanto a protagonista como os antagonistas e a vilã dessa história toda. Eu vou contar tudo para vocês agora neste vídeo. Se vocês querem saber, se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e fiquem ligadinhos aqui nos vídeos que ele posta aqui, que vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o SBT, as polêmicas e os babados também. Então vem comigo que eu vou contar pra vocês aí, bem rapidinho, a história que envolve esta trama. Bom, gente, a novela, Quando Me Apaixono, conta a história de Renata e Jerônimo. Vai ser um amor sincero e profundo, porém condenado aí pela dor e pelo sofrimento e pelo desejo de vingança implacável de Jerônimo, provocado por uma terrível mentira que envolve aí a morte do seu irmão. Mas essa novela se inicia da seguinte forma: toda a história vai com o embasamento do início da novela que se dá quando acontece o nascimento de duas meninas. Ambas são filhas de Roberto, um rapaz que era casado, porém ele se envolveu com uma outra mulher. Então ele tinha uma mulher e tinha uma amante. O que acontece? A Renata é a filha da Regina, a esposa legítima de Roberto. Já a Roberta, ela é filha da Josefina, a amante do rapaz. Então, ele teve duas filhas no mesmo dia e, que, por mais incrível que pareça, no mesmo hospital. Uma era filha da esposa e a outra era filha da amante. Então, gente, eu tô contando o passado da novela aí pra vocês, até voltar aos dias atuais, no qual acontece este amor grande e verdadeiro entre a Renata e o Jerônimo, tá? Então eu tô contando ainda quando a Renata era pequena, a história de vida dela. O que acontece? Essas crianças, elas nascem, né, no mesmo dia, como eu contei, também no mesmo hospital. E quando o Roberto diz a Josefina, que é a amante dele, que ele não pretende largar a esposa para ficar com ela, essa mulher fica louca, enlouquecida. O que ela faz? Ela deseja vingança, ela fica possessa de ódio e ela quer vingança a qualquer custo contra o Roberto. Sabe-se então que Roberto é um homem rico, tem uma vida bem estabilizada, um casamento perfeito e vivia até então muito feliz com a sua esposa, e sua esposa ingênua nunca imaginou que ele tinha uma amante, que essa amante teve uma filha no mesmo dia que ela também. E ele já não sabia mais o que fazer. Ele então tentou fazer um acordo com essa amante dele, né? Falou para ela que ele ia dar os mesmos direitos que a filha dele, do casamento dele, teria os mesmos direitos para outra filha que ele estaria tendo com ela, que ele ia dividir a herança por igual, ia deixar um testamento no qual constasse isso e que ela ia ter todo apoio perante essa situação, que ela receberia uma mesada, um dinheiro bom, que ela poderia viver com a menina, porém ele não gostaria que a esposa dele soubesse, nem que atrapalhasse a vida dele com a esposa. Ela não aceitou, ela fingiu que aceitou, na verdade, né? Porém, depois de um ano, no aniversário das meninas, ela apareceu do nada no aniversário da filha legítima. Apareceu na casa do Roberto, no aniversário da menina, e neste aniversário aconteceu o que não deveria ter acontecido, né? Todo mundo descobriu que ele tinha um amante e que deste caso que ele teve com essa amante, ele teve uma filha também, que era a filha que estava no braço dela. Ela apresentou como filha dele. E aí o casamento dele acabou, aquela vida normal que ele tinha, magnífica, com esposa, riqueza e tudo, aquela bênção, né? Aquela maravilha. Isso acontece muito na vida real, né, gente? Não é uma novela só, não. Isso aí acontece mesmo. E aí, o que aconteceu? Todo mundo descobriu, a casa caiu.
Então, diante disso, a esposa de Roberto não quis mais ele, abandonou ele, deixou a casa deles, saiu com a mãe dela da casa e falou que não queria mais nada com ele, que ela foi enganada, que ela não acreditava que ele teria feito isso. Ele, muito triste com toda essa situação, foi reclamar com a Josefina, que era a amante dele, o que ela fez, né, aparecer do nada no aniversário da filha dele e fazer este escândalo. Então, no meio de uma discussão, aconteceu o pior. Ele sofreu um acidente meio que proposital, porque ele sofria do coração e ela empurrou ele numa vitrine de uma loja de vidro. Ele passando muita raiva com aquela situação, deu um treco no homem, o homem foi parar no hospital. No meio dessa confusão toda, ela pegou as malas dela, pegou a criança dela e saiu na toda. Só que ela não se conformou apenas com isso. Ela correu lá pro escritório para ver se ele realmente tinha feito um testamento assegurando a filha dela, né, da herança. Porque ela acreditou que ele estava morrendo mesmo. Do jeito que ela deixou ele lá, ela pensou, bom, ele vai morrer, agora sim eu vou ter metade do que eu tenho direito. Mas não, gente, não deu tempo dele mudar o testamento e o testamento continuava do mesmo jeito. Só a esposa e a primeira filha como herdeiras total. Pensa, a raiva dessa amante. Josefina, então, a amante aí, a grande vilã desta novela, não se conformou em deixar o homem, né, o Roberto, naquela situação quase morrendo lá. Então, o que ela fez? Ela foi atrás da esposa do Roberto, isso mesmo, a Regina. E a Regina estava numa pracinha com a filha dela, né, a Renata, e cuidando da criança, sofrendo lá por tudo que aconteceu e tentando respirar um ar, né, melhor e tal. Tava passeando com a criança na praça e aí quem aparece? A Josefina. A Josefina fez com que parecesse que houve um assalto ali com relação à bolsa da Regina, e ela foi se desatentou com a criança que estava no carrinho e virou para ver o assaltante correndo com a bolsa e gritou socorro. No que ela virou e ficou gritando socorro, a Josefina roubou a criança dela. Isso, gente, era uma bebê, ainda tinha apenas 1 ano de idade quando ela foi roubada. O nome dela era Renata. Renata foi roubada dos braços da mãe, que é a Regina, pela amante do seu pai. Passou-se muitos anos, né? A história acontece dessa forma. Passou-se muitos anos, ela, a amante, criou, né, as 2 filhas de Roberto, a filha legítima dela e a filha que ela sequestrou da verdadeira mãe, que era também filha do Roberto. Josefina fez isso com a intenção de futuramente aparecer quando as 2 meninas já fossem moças, se eu não me engano, tivesse 25 anos, que seria a idade que elas poderiam reivindicar a herança, receber todo o patrimônio que o pai deixou para elas. No caso, deixou para uma em testamento, mas a outra também é filha dele. E aí, o que a Josefina pensou? Eu vou levar a herdeira verídica para me assegurar essa herança no futuro. Olha só a mente poluída dessa mulher. Ter amante hoje em dia é perigoso, viu, pessoal? Não é só coisa de novela, não. Então, gente, a vida desta mãe foi totalmente destruída, porque anos se passou e a Regina não encontrou a sua filha, e quem criou a sua filha foi a Josefina. Mas a história dessa novela não se acaba por aí. A mãe vai continuar procurando a filha durante muitos anos, e até que então as histórias delas vão se encaixar, né? Vão se conhecer ali, e aí vai ter o desenrolar da história até que ela descubra que a Regina é a mãe de Renata, e Renata descubra que a mãe dela é a Regina, vice-versa, vocês entenderam, né? Enfim, na onde chega essa história deste amor impossível, gente? Bom, chega da seguinte forma. Então, depois que os anos se passaram, a Renata já tem aí quase os seus 25 anos. Ela conhece o Jerônimo, certo? Porém, Jerônimo, ele tem um irmão. E este irmão, ele tem um envolvimento com a irmã de Renata, que é a Roberta. A Roberta é quase uma vilã igual a mãe dela. Não gostei muito dela, não. Achei ela meio que falciane também. Então, o que acontece? Os 2 irmãos se apaixonam pelas 2 irmãs. Porém,
O irmão do Jerônimo é brutalmente assassinado por esta mulher ruim, desde o início da novela, que só fez besteira, que só ocasionou mortes e destruição na vida de muita gente, que é a amante, né, que tem por nome Josefina. Então, quem mata o irmão do Jerônimo é a Josefina, gente. Só que durante toda a história ela vai fazer acreditar que a morte desse irmão dele foi ocasionada por conta da Renata. Ele vai achar, o Jerônimo, que a Renata é a culpada pela morte do irmão dele. Porque até então, até um certo ponto na novela, todos vão acreditar que ele se matou, que este rapaz se matou por amar demais uma mulher. Que supostamente o nome dela começava com R. E aí, as duas têm um nome que começa com R. Porém, ele vai achar que é a Renata. E aí, ele vai querer se vingar dela. E aí, ele vai casar com ela, fingir que, na verdade, ele ama ela. Só que ele tem um amor e ódio por ela ali incontrolável, porque ele pensa que ela é a causadora da morte do irmão dele, que ele amava demais. Só que ele planeja uma vingança bem maligna. Então, tudo que tinha pra ser uma história muito linda, de muito amor, vai ter uma história de vingança e de ódio envolvida nessa trama, porque a vilã, a madrasta, que supostamente é a mãe, né, da Renata, vai fazer ele acreditar que ela é a causadora da morte do irmão. Os dois vão se casar, mas a Renata vai viver uma vida de cão, uma vida de inferno, porque ele vai levar ela para uma fazenda onde ela vai viver uma vida insuportável, porque ele vai fazer de tudo para que ela sofra muito, mesmo amando muito ela. E aí, daí então, que a novela vai começar a ter mais desenrolar dessa trama. E aí, vocês gostaram? Isso foi só uma introdução. Não ficou muito bem resumido, não, porque é muita coisa para contar. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que, se vocês estão aí querendo acompanhar a novela e não tinham assistido até esta parte, já deu para vocês saberem como é a novela. Agora é só seguir daqui para frente que vocês vão longe. Se vocês gostaram aí deste resumo da novela, deixe seu like, se inscrevam no canal se não forem inscritos e deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa novela, se vocês estão gostando, se vocês gostaram da trama, da história que eu contei aqui, se vocês ainda não assistiu. E faz uma coisa também, ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou contar aqui no canal, tá bom? Das próximas histórias, dos próximos babados, das próximas tudo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!